lá então. Estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Ricardo Boltz e Rafael Zac, né? E eu, no caso, para quem não conhece, Felipe. Felipe não tem nick. Cara, não tem nick. E bom, estamos aqui. O que vamos fazer? O que vamos fazer? Essa é uma pergunta. É uma surpresa para todos nós, na verdade. Tá? Estávamos aqui com os fãs, né, que vieram aqui, eles comentaram, pô, seria legal ter um vídeo ali de psicologia falando alguma coisa e tal. Pô, quem sabe não sai um vídeo legal. E eu tenho algumas perguntas aqui. Claro. Né? Eu tenho algumas que eu queria saber de vocês, porque quem melhor para falar sobre psicologia do que as pessoas que usam esse tipo de serviço. Esse serviço, não sei se é a melhor palavra, mas usam esse tipo, né, de Auxílio, suporte, ferramenta bonita, Perfeito. perfeito. Mas enfim, o que acontece? A ideia desse vídeo é mostrar para a comunidade um pouco o que é o psicólogo dentro de um time de CS, entendeu? Passar um pouco essa experiência. Exato. Talvez vocês dois tenham visões diferentes. Talvez nós três tenhamos visão diferente do que eu faço, entendeu? Ó, você vai dar a sua opinião, ou você pode começar com a sua, só que não precisa concordar com o outro, isso que é legal, né? Às vezes complementar. E assim, outra coisa que é legal, vocês dois são velho e guerra, Sim. certo? Vocês estão treinando o time de CS de vocês, Não. profissional. O Zac, Né? Tá O Zac. Calma. O cara tinha que ter uma dessa, né? Mas fala que ele é assim. Ele é ácido. Mas qual que é a ideia? Vocês já trabalharam com outros psicólogos, Sim. certo? Então, Sem psicólogos também. E sem psicólogo, ó, Que é um ponto diferenciado. importantíssimo. A principal diferença aí. Exato. Muito bem observado. Ou seja, vocês têm muita propriedade para falar o que é, o que não é, o que é ter um psicólogo, depende de qual psicólogo trabalha desse jeito. Sem psicólogo costuma ir desse jeito. Então acho que é legal ir por essa linha, entendeu? Aproveitar essa experiência que vocês têm. O que mais me agrada, né, no auxílio de um psicólogo, principalmente dentro de uma equipe, né, porque tem formas de trabalhar, tem um indivíduo, e aqui a gente está falando da equipe, né, que é a busca pelo diálogo, que sem trabalhos, né, se for um trabalho sem psicólogo, era algo que tinha uma barreira muito grande de ser acessada, assim, os diálogos importantes, né, principalmente sobre conflitos dentro das equipes. Então, eu acho que o psicólogo, ele, né, tenta quebrar um pouquinho essa barreira de todo mundo estar dialogando, né, da equipe, o pessoal se expressar bem, o que está incomodando, o que está funcionando, né. É importante não só os erros, né, também as coisas que estão legais também é importante ressaltar. Então, acho que o principal, para mim, assim, o mais importante que eu vejo do trabalho psicólogo é esse diálogo que realmente ocorre, né, aí mais com o seu trabalho também que está sempre presente nos campeonatos pra gente, quando as coisas não estão funcionando, acho que é o principal. Isso é a diferença total, assim, que eu já participei por outras equipes sem psicólogo, que não tinha, né, tinha muitos problemas acontecendo, todo mundo sabia deles, mas tem uma barreira muito grande de você ter esse conflito, né, muitas pessoas são diferentes, então às vezes não gostam de puxar um assunto, gerar um conflito e às vezes o pessoal fala por trás, né, fica fofocando, cara, tá foda, mas aí não senta pra conversar, pra arrumar dentro da equipe. Então acho que o psicólogo ele consegue, né, deixar todo mundo meio que unido ali e resolver meio que no grupo. Mas eu gostei do termo que você usou, que é a busca pelo diálogo. Que bonito esse termo. Muito bonito mesmo. Bonito, acho que você foi poético aí. Antes de eu falar, quer fazer algum comentário a respeito? Eu acho que ele foi cirúrgico aí nos comentários, né? Foi preciso. Acho que a busca pelo diálogo realmente me pegou bastante. É o ponto que eu acho que é o mais importante do psicólogo, né? Porque nós temos criações diferentes, todos nós, e nós abordamos os assuntos de formas diferentes. E eu acho que o psicólogo consegue colocar todo mundo na mesma página. Às vezes, eu não sei como você faz isso, mas eu sinto que todo assunto que a gente vai conversar com você, ele flui de uma forma muito natural, muito tranquila. Eu já passei por times que quando for só os jogadores tentar resolver, será uma guerra. É uma guerra, às vezes acaba o time ali com uma conversa. Então eu acho que essa busca pelo diálogo é muito boa. Concordo plenamente. O que você disse também, acho que é o poder do diálogo, né? Porque dependendo do jeito que acontece, ele pode ser muito construtivo do time, só que como você está falando, dependendo como vai esse diálogo também, às vezes é meio destrutivo. Então, de alguma forma, talvez o psicólogo pode ser, existem outras formas de trabalhar, né? Mas uma das formas importantes da função dentro de uma equipe é conseguir fazer isso da forma mais construtiva possível. Que é justamente o que você está falando, de juntar pessoas que têm histórias de vida completamente diferentes, educações diferentes, moram em estados diferentes, no caso, por exemplo, né? Você mora no sul? Não. Sul. Então, como conseguir juntar todas essas peças para a gente abordar temas que nem sempre são temas fáceis, né? Normalmente são dificuldades, são problemas. Então fica mais difícil ainda conversar, colocar isso à tona para se resolver, para conseguir se expressar, que tem a ver com transparência que você estava falando, né? Porque às vezes as pessoas não são transparentes.
Eu fico aqui falando, não, putz, não sei o que, né? É porque a gente veio de uma época que era muito mais fácil quicar alguém do que você resolver o problema, né? É muito mais fácil você substituir uma peça, até na vida, às vezes. A gente tem uma namorada e fala, pô, você não sabe. Dá um pé em vez de você conversar com a namorada. E você tem um diálogo pra sempre resolver, se criar um grupo, se blindar, né? Então acho que é legal estar tendo esse vídeo também, porque garotada às vezes que quer chegar no nível que vocês estão, nós estamos no caso, um nível profissional alto, né? Acha que a bala ali resolve tudo na bala. E né, não tem alguém falando assim, cara, só na bala não... Tem outras coisas que é importante para você, não só para você conseguir chegar num alto nível, como por exemplo o que vocês estão falando, saber conversar, saber processar emoções. E como o Zac está falando, se você não sabe lidar muito com emoção, você quer resolver atravessado, do jeito que vem, você é agressivo, você não consegue se colocar de uma forma produtiva, construtiva, você precisa ter calma, você precisa entender o que está acontecendo, pensar. Solução de problemas, né? Se até o jovenzinho hoje está começando, ele sabe. A diferença do jogo dele, que ele tá matando, por exemplo, 40, tá matando 5. Isso tudo questão de número psicológico, né? Ele tá olhando na tela ali, eu tenho essa experiência que é totalmente diferente. Tudo uma questão psicológica. O jogo que você tá confiante, todo mundo já passou por isso, sabe que é totalmente diferente. Então, a gente tava falando da solução de problemas, né? Mas todo mundo que tá começando isso sabe que confiança é tudo. Então, quando você tá confiante, você tá solucionando problemas, você tá dialogando, tá todo mundo meio que em sintonia também. Você com você mesmo, você com o time. Tipo, às vezes a gente tem um problema na nossa frente e é muito claro para outras pessoas, o problema de um jeito que ele não vai te jogar como se fosse um problema se explicar direito isso. Mas tipo, você vai, por exemplo, vamos dar um exemplo. Tá. Eu quero ser mais produtivo no dia, tá? Mas eu acordo 11 horas da manhã. Então, tipo, meu problema é muito claro. Eu sou vagabundo, porra. Então eu tenho que acordar mais cedo, tá ligado? Então, tipo, às vezes é muito claro para outra pessoa esse problema, mas pra mim não é tão claro. E ele, tipo, consegue enxergar e escancarar isso de uma forma que não vai te afetar do jeito que outra pessoa falaria, talvez. Entendi. Tipo, não fica uma coisa mais neutra. Né? Sem uma carga de julgamento. Sim. Tem uma coisa mais compreensível do que está acontecendo. Sim. Dá pra, de alguma forma, puxar coisas que estão acontecendo e atravancando pra esse clima ficar bom. Sim. Porque às vezes as pessoas não estão vendo ou estão vendo, mas não sabem como falar. Sim. Né? Então, como psicólogo, talvez surja esse momento. O que eu acho muito legal é que o psicólogo dá uma sugestão. Ele vai te impor, mas você trabalhando assim, vai te dar uma sugestão. Muita gente tem um problema, assim, né, de ser variado. Às vezes, pô, direto eu tô assim, falando, você não fez isso, daí você fala, pô, mas você tenta isso. Então, aí você voa, realmente, sugestão ali. Aí você leva tranquilamente, sim. Então, eu acho que mais uma forma de diálogo, né? Tipo de diálogo. Será que o psicólogo tá manipulando a gente, velho? Cara, Percebi isso, conta. Será que parece que é legalzinho? Será que é o Master of Puppets ali, mano? Sabe? Não, mas eu acho que é interessante você estar falando isso, porque, primeiro, né, o que você está querendo dizer com isso, pelo que eu estou entendendo, é que a sugestão é uma forma de você cultivar o diálogo. Né? Pô, você está vendo as coisas dessa forma, e eu estou vendo dessa. Te emprestando o ponto de vista, como que é para você? É mais ou menos isso que você quer dizer, né? Expande isso, né? Aí você fala, nossa, eu não tinha pensado dessa forma. Não que eu precise fazer isso ou aquilo, mas vendo dessa forma, talvez me enriqueça aqui como que eu posso manejar a situação, né? Mas enfim, retomando então, às vezes você precisa voltar pro checkpoint, né? Voltamos a Checkpoint ele. do diálogo. O checkpoint do diálogo. Citar exemplo, né? O Fê, inclusive, teve um tempo que ele saiu da nossa equipe, né? E eu falei, pô, temos que trazer ele de volta. Porque se Fê não temos diálogo, os problemas não são resolvidos. Porque aqueles indivíduos, naquele momento, 500 problemas diferentes, não conseguiam sentar para conversar, entendeu? Antigamente, acho que até 2018, eu não tinha nenhuma experiência de trabalho psicólogo na minha profissão, nem equipe. Eu acho que hoje em dia eu vejo como essencial, assim, peça totalmente fundamental. Porque eu já passei, né, em equipes, o melhor time do mundo, por exemplo, e era o melhor time do mundo no servidor. Questão de skill, questão de saber jogar o jogo, mas questão de resolução de problemas de diálogo, pra mim o management era bem ruim, entendeu? Então essa parte, então, se tivesse talvez esse diálogo, os resultados seriam tão diferentes. Quando tá tudo dando certo, tá tranquilo. Agora quando começa a cair, você começa a realmente os problemas aparecer, porque os problemas aparecem mais nas derrotas, nas performances ruins, que você meio que sente falta, meio que travou em
tá funcionando. Travou e não vai, né? Tá cada vez mais acessível e aceito o psicólogo na equipe, as pessoas reconhecendo o valor disso. Mas você aí que vem da vanguarda, né? Você pode presenciar isso, que de alguma forma o diálogo, assim como o psicólogo, não eram tão bem vistos e tão valorizados dentro de um time. Que talvez você identificando hoje, olhando para trás, você vê que talvez poderia ter sido muito importante ter mais diálogo em outros momentos da sua carreira. Né? Não, com certeza, acho que foi eu que estou desde o início, eu passei por várias transições. Por exemplo, em 2015 começou a se implementar o coach, né? Não tinha muito coach, tá ligado? Não sabia. Aí começou o coach, treinador ali, que ficava atrás dos times. Aí começa um outro, nossa, o cara atrás ali, treinador. Aí em 2017 ali começou pelo Astrades, pô, os caras estão pensando no psicólogo. Aí começa, você vai vendo o trabalho dos outros ser feito, que eu não, o resultado do servidor, né? Mas você vai vendo que talvez possa ajudar, né? E aí, querendo ou não, também com o tempo, as organizações times foram tendo mais recursos também. Acho que é uma mistura dos dois, né? Tirando um pouco do preconceito, também com mais recursos para trazer mais profissionais para auxiliar. Então acho que foi por aí, 2016, 2017 ele começou, né, principalmente no CS, essa coisa de fazer mais psicólogos, equipes e tudo mais. E acho que hoje em dia você não vê mais um time sem times tops, não. Time top todo tem psicólogo. Tem psicólogo, todos têm. Tanto de LoL, de qualquer jogo, vai ter o psicólogo. É uma peça-chave, é muito importante. Já tá dado hoje que isso é importante, tanto pelos jogadores, talvez não todos, né? Talvez alguns jogadores não tenham, mas ao mesmo tempo pelas organizações também, de valorizarem isso. E acho que é legal esse vídeo também chegar para, como a gente tá dizendo, né? Pessoas da GC, pessoas que jogam para brincar, ou que jogam sério, ou até essas pessoas que querem ser profissionais um dia, elas já podem começar a trabalhar essa parte emocional delas, né? Sim. Com certeza, porque é que nem o Boto falou, na velha guarda, tudo que eu achava que a gente tá perdendo era dentro do server. Era porque a gente tá jogando mal, é porque alguém não acertou bala, é porque não sei o quê. Mas a tensão que não acertar a bala, não acertar a smoke cria fora do servidor, destrói o time. Como se fosse corroendo. Parece que o psicólogo está sempre nessa manutenção de tirar a corrosão do time e tal, e dando uma polida. Sim, o psicólogo é como se fosse um guardião da atmosfera emocional da equipe, assim, né? Ele está meio que cuidando para que a equipe consiga se sustentar, gerir os próprios problemas. Que a equipe consiga abordar assuntos que são muito importantes que não abordaria. Pelo menos na velha guarda, ou um time sem psicólogo não aborda. Eles deixam, pega a sujeira e joga no baixo do tapete e segue. A gente perdeu por causa que a gente fez a tática errada. Mas às vezes não é isso, às vezes é uma coisa muito mais profunda que isso. Exato. O que leva uma pessoa a errar ou acertar na hora do server ali, né? Às vezes fala, pô, dei azar, ou buguei, mas a pessoa que tá ali, ela tá sendo sustentada por outras coisas, né? Que não tem tanta consciência na hora que tá jogando, mas aí vocês estão falando, né? O desempenho ali tem a ver com coisas... E eu acho que você falou é muito válido também. Você tem um trabalho com a equipe, mas para você chegar numa equipe também, você pode ter muito, você trabalha no seu indivíduo, né? Todo mundo tem criações, tem coisas que vem desde a infância, que você pode trabalhar para você melhorar, né? Às vezes a pessoa é muito teimosa, sei lá, fica muito nervoso durante o jogo, então são coisas que a psicologia, o psicólogo pode também estar trabalhando e ver o que está acontecendo, onde que acarretou tudo isso. Quando você já chegar num trabalho de equipe, você já está mais acostumado também a esse trabalho e mais sociável, digamos assim. Mais preparado para lidar com essas dificuldades que vão vir em algum momento, né? Exato. E o cara pode estar jogando ali e falar, mas quando estiver no time do Boltz lá, essas coisas não vão acontecer. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que vai acontecer um monte de coisa, né? É uma aventura, digamos assim, né? Tá no time, tá jogando. Porque cada time é diferente, né? Às vezes o indivíduo, o outro ali, ele não te afeta de uma forma que às vezes o caminho afeta o outro. Entendeu? O jeito de falar, às vezes o cara comunica mais forte, às vezes o cara comunica mais baixo. Às vezes é um indivíduo mesmo ali que vai ter algum tipo de coisa que o outro não tem. São coisas que você, às vezes, você identificar o mais rápido possível, melhor. Tem esses dois lados, porque tem um cara que tá almejando virar um profissional, então ele já tá dando esse toque pra esse cara, no sentido de, meu amigo, já vai aprendendo a conversar, tá tendo algum problema? Você tem uma bússola interna das coisas que estão indo bem e que não estão. Você começa a se apropriar disso, galera, tô achando, vamos conversar sobre isso e tal, já é um passo legal pra desenvolver isso, né? Porque você não depende de um psicólogo para conversar, isso que é o lado bom. O psicólogo é um facilitador, né? Mas, óbvio, ajuda e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que estão ali jogando estão nas equipes ali e vão acontecer vários problemas. É o cara que atrasa. Pô, galera, tá todo dia 15 minutos atrasado. Tem esse cara, não tem? Tem. O que mais acontece, será? Dificuldade na GC lá, que a galera pode ir.
A GC, eu acho que a maior dificuldade dos players é a falta de paciência, né? Um com o outro. Eu acho que né? o tilt, né? Deve o tilt xingar o outro ali, um se incomodar com o outro, que não tá comunicando bem, ou tá fazendo o que tem que fazer. Ou tá fazendo de uma forma que ele não acha que deveria ser feito, quando o CS é totalmente interpretativo. Isso é delicado, né? Porque eu acho que o certo é fazer assim, você acha que é assim, como é que daí fica? É difícil. Então, dentro da GC eu vejo muita discussão que acaba logo assim, né? Tipo, já no terceiro round, já um xingou o outro, já não... Ah, te mutei! Tá ligado? Esse é o que vai rolar. O gamer é um ser agressivo mesmo, principalmente no ambiente dele. E eu acho que a maior dica pra quem tá começando é tentar manter a cabeça calma, principalmente nesses momentos, porque isso vai refletir na hora do jogo, quando se você quiser seguir uma carreira profissional ainda, se você tá tiltando na GC com um cara que não tem obrigação e conhecimento nenhum do jogo, você tá fudido, velho. É a verdade. Mas isso que você tá falando é verdade, é uma tendência da galera que joga ter pouca paciência, né? Sim. Poucas ideias, digamos assim, né? Sim. Pra resolver os problemas. Sim. Então, porque o que eu imagino que aconteça? Vem um sentimento ali tão ruim, ele vai ficar tão bravo que ele não consegue sustentar aquilo e ele quer extravasar e jogar pro outro, né? E quer acabar com o problema logo. Porque é muito fácil também, né? Você tá longe, assim, você tá no microfone ali, não vai acontecer nada, né? Você fala o que você quiser, ainda se não quiser ouvir o cara, você monta ele aí. Mas muito. Você extravasou ali, não resolveu muita coisa, mas. Lembrou um episódio do Black Mirror, velho. Olha só, caramba, eu gostei. Lembra do episódio que o cara, tipo, vou te bloquear da minha vida, Ah, sabe? eu E a vi pessoa isso. vira um chuvisco. Eu vi isso. Cara, isso teria muito se tivesse... teria muita gente bloqueada na vida, assim, né? Isso acontece na vida real, se for ver, de certa forma, a gente pode fazer isso também, né? A gente começa a pegar birra de alguém. Tudo que você fala, entra por aqui, É verdade. né? Isso acontece. Eu tô olhando, mas nem tô te vendo, né? Isso pode acontecer, mas é interessante ter vindo, faz muito sentido. E por isso que eu gosto da cultura do clube. Lembra antigamente? Tinha clubes que você poderia jogar na lan house. Pô, você jogar na lan house, não tinha como você vai mandar o cara do seu lado, né? Foda. Mais embaixo. Então tinha um cuidado maior com o outro, com o ambiente. E com a internet agora isso se perdeu um pouco, né? Tá mais escrachado agora. Então agora, especialmente mais importante, as pessoas, principalmente se elas quiserem, isso que eu ia falar na verdade, agora que eu lembrei. Mesmo para as pessoas que não querem ser profissionais no dia, mas que elas gostam de jogar no GC, depois da faculdade, depois do trabalho, querem se divertir com os amigos ali. Como conseguir curtir mais o jogo, né? Porque às vezes a pessoa, ela pode estar indo jogar, por exemplo, às vezes para esquecer um problema e tal. Aquele mijo do Rio que a gente classificou, né? Eu falo isso abertamente. Se não tivesse você lá, aquele 1-2 que a gente ficou num luto, após perder justamente pro Zac, né? Justamente pro Zac. A gente perdeu um 3-2. A gente perdeu um 3-2, assim, um comeback histórico, que o time ficou num luto e não conseguia sair, né? Quem trouxe nós de volta foi o trabalho do Felipe, né? A gente fez ali uma conversa, e a gente buscar 4 jogos. Foi incrível. Foi louco isso, né? Todo mundo acompanhou, mas todo mundo conseguiu sair daquele, tava todo meio que num buraco, assim, de confiança, de meu Deus, a gente perdeu nossa chance, assim, ainda tinha campeonato, né? Tinha jogo ainda, né? Falou, ainda tem jogo, galera, vamos acordar aí, e aí, acho que foi uma reviravolta, assim, que eu nunca presenciei, assim. Aquela conversa, ela teve uma coisa especial nela, Eu né? lembro até os detalhes, uma criança de patinete, foi uma mística, assim, muito louca. Foi uma coisa. Parada muito doida. Foi uma coisa ali, né? Eu acho que só quem tava lá sabe da importância daquilo que foi. Quando terminou a conversa, a gente falou, putz, Cara, agora já era. agora estamos vindo forte, né? E aí pegar nós. Estamos vindo forte. Eu acho que foi, assim, essencial. E é muito louco, né? Porque eu acho que você nem tava, né, mais, você voltou, né? Tinha acabado de voltar. Você não era a vida, né? Os propósitos. Pois é. Então, muito louco, né? Eu acho que só quem tava lá e sabe o que aconteceu, tipo, pra mim é incrível, assim. Como, sei lá, foi só conversa. Uma conversa foi suficiente pra ter uma mudança muito... Mudou talvez toda a trajetória. Mudou. Talvez não teve pro Major, disso pra uma coisa pra outra. Mas eu acho que a gente conseguiu conversar bastante, né? Conseguiu... Já vou saindo daqui. E foi legal, até fiquei surpreso, assim, do quanto que a gente conseguiu falar aqui, né? Porque não foi nada programado. Eu acho que a gente conseguiu puxar uns assuntos improvisado. A ideia, acho que a gente conseguiu fazer a função da conversa, que era passar um pouco pra galera do que é psicologia do esporte, vai também falar pra essa galera da GC que tá vindo e tudo mais, tanto para as pessoas curiosas, simplesmente querem saber, ou pessoas que jogam e querem de alguma forma se beneficiar disso, mas de toda forma é uma introdução a assuntos, aberturas também para as pessoas, outras pessoas começarem a falar sobre psicologia e
E é isso, né? Então, qual vai ser o nome do nosso podcast aí? Porque o episódio é esse já, né? Tem que fazer. Então, o podcast, tem mais de 1 hora de conversa. Qual é que foi a primeira palavra que você falou do diálogo lá? A busca pelo diálogo. Então, busca pelo diálogo 01 take. 01 take.